Olá, você que está acompanhando a nossa cobertura do resultado das eleições na Venezuela. Eu, Luana Ibelli, aproveito para te convidar também para assistir o Central do Brasil, programa diário de notícias do Brasil de Fato. A gente traz para você os assuntos de maior repercussão no Brasil e no mundo, com análise, sempre com uma visão popular dos fatos. É de segunda a sexta, à 13h. Então já sabe, a gente te espera. Até logo! Olá, eu sou a Daisy Rocha e estou aqui para falar do nosso programa What's Happening in Brazil. Essa produção do Brasil de Fato oferece uma análise sobre os últimos acontecimentos do país. Nosso programa semanal é exibido em inglês e tem como objetivo informar o público internacional sobre as questões mais relevantes do Brasil. Acesse nossas redes sociais e a nossa playlist no YouTube para assistir aos episódios. Nos vemos lá! Aqui onde é que eu estou indo agora seria a casa do meu pai, seria aqui. Aqui é a marca da última, até onde ele veio, ó. A água subiu até aqui. A água foi mais ou menos até aqui, ó. Agora que está começando isso. E aí ninguém pode fazer nada. Ninguém, nem o branco, nem o guarani talvez. Que nem dizia meu pai, né? A natureza é uma roda, né? E aí a roda tu que apressa, né? É o ser humano que apressa a roda. Se demorou essa enchente a dar 80 anos, com certeza ela vai dar daqui 20 anos, porque a roda está girando rápido. Estamos de volta na nossa cobertura especial das eleições da Venezuela, que colocou Maduro em seu terceiro mandato eleito na Venezuela. E agora aqui com a gente no estúdio, o historiador e professor da USP, Valério Arcari. Arcari, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia a todos. Cá estamos, uma manhã nervosa. A madrugada foi nervosa, né? A madrugada foi longa. E Arcari, essa eleição do Maduro se compara com algum outro momento histórico da Venezuela? Eu creio que sim, é um processo que já tem 25 anos. Veja, eu creio que vou fazer 3 observações rápidas. A primeira, por ordem de importância. Essas eleições não são sobre a luta pela democracia contra uma ditadura. Eu não estou entre aqueles que pensam que o governo Maduro atravessou todos estes anos incólumes às críticas. Eu tenho uma visão muito crítica da experiência depois do falecimento de Chávez, mas é evidente que nos últimos 2 anos houve uma melhora da situação na Venezuela. Isso decorre do fato de que a Venezuela conseguiu colocar no mercado mundial de novo pelo menos 1 milhão de barris de petróleo e a Venezuela depende, 80% das suas exportações são petróleo. Então, essas eleições são sobre se a Venezuela vai continuar sendo um país independente ou se vai se transformar num país vassalo dos Estados Unidos, como é a Argentina com Milei. Sim. O tema central é petróleo. A segunda nota é que é preciso compreender que quando avaliamos os números, o resultado do Maduro, ele se explica por 3 fatores. Primeiro, o regime tem uma base social
depois de 25 anos, há uma base social que foi construída em função de uma experiência histórica. Em segundo lugar, houve um voto em Maduro que é antifascista, porque a oposição não é uma oposição democrática. A Maria Corina e o seu candidato improvisado, Edmundo, que tropeça enquanto anda e titubeia enquanto fala, são de extrema-direita, mas são tão de extrema-direita que a maioria dos brasileiros de esquerda não sabem, estão à direita do Bolsonaro. Então há um voto antifascista que Parece que dá para ficar à direita do Bolsonaro. Exatamente. Há um voto que é antifascista que não é madurista, mas é um voto antifascista. Terceiro, a abstenção foi muito elevada, porque o voto não é obrigatório. E, neste sentido, favoreceu a reeleição do Maduro, porque a base social do governo e a mobilização antifascista foi, mesmo durante a campanha, para que quem tenha olhos lúcidos e equilibrados, foi muito maior do que a mobilização da ultradireita. Então, eu diria para vocês que o resultado foi muito apertado, como era previsível, e eu creio que hoje vai haver mais transparência na divulgação das atas, porque isso remete à própria a metodologia. Na Venezuela, o voto é impresso. E, portanto, a contagem não é feita por uma totalização eletrônica que é invisível. Na Venezuela, os votos são impressos. E, ao terminar o processo eleitoral, todos os representantes dos partidos recebem uma ata daquela urna impressa. Portanto, se a oposição que recebeu cópia das urnas já tivesse os documentos das atas com as suas totalizações disponíveis, confirmando que teria vencido as eleições, por que eles não apresentaram as atas? Aqui há uma inversão da situação que é desconcertante. Veja, o governo e a Comissão Nacional Eleitoral vão publicar na web, na internet, as atas e as totalizações das urnas. Mas a oposição tem desde ontem à noite, pelo menos às 8h30, 9 horas, também as suas atas. Então, a pergunta que se faz é aonde está a legitimidade? Alguns dizem a legitimidade está nas mãos da oposição porque é impossível Maduro vencer. Bom, então, a pergunta que se coloca é, se é claro que houve fraude, por que não divulgaram as atas que têm em mãos ontem à noite? E com este documento nas mãos, por que não convocaram imediatamente ontem, a partir das 8h30, 9 horas da noite, concentrações? Não convocaram concentrações. Só houve uma concentração em Caracas, em frente ao Miraflores. Segunda pergunta que se coloca é por que não publicam agora as atas e entregam as atas que eles têm em mãos? Porque o CNE é obrigado a publicar as atas que tem na web. Então, quando nós dizemos que Maduro vence, enfim, não há uma totalização dos votos, creio que todos sabem que foi feita um anúncio pela Comissão Nacional Eleitoral somente com 80%. Portanto, há um processo de contagem que ainda está se desenvolvendo. Mas que já era irreversível. Mas que era irreversível, né? Com 80%. Então, agora a questão é fundamentalmente a luta das atas. Vai haver uma disputa pela legitimidade da transparência dos processos, mas, assim como o governo tem a obrigação e a CNE, que é um órgão que tem a responsabilidade de independência na condução do processo eleitoral, deve publicar, se espera que estou com hoje durante o dia as atas que tem em mãos, a oposição também tem que apresentar os seus documentos. Tem que apresentar provas de que houve fraude. Não pode gritar somente fraude. Veja, eu não me surpreendo que o Milei tenha, com o apoio da Burrich, feito ontem um carnaval na porta da Embaixada da Venezuela em Buenos Aires. Aliás, foi uma tática que tentaram usar em outros países, fizeram na Colômbia, fizeram no Chile, sem os mesmos resultados. Não me surpreende que o Milei faça um Twitter histérico, abaixo a ditadura comunista na Venezuela. Na Venezuela não há uma ditadura comunista, né? E antes mesmo, Valério, dos resultados
venezuelanos eles já estavam se mobilizando nesse sentido, né? O tweet do Milei foi antes do resultado, a mobilização em frente à embaixada foi antes do resultado, porque a tática parecia ser justamente essa, né? Claro. Agora, Valério, queria só... Mas foi uma outrada do Milei, digamos. Ele está meio isolado na situação internacional com a outrada de ontem. Ele foi além do que seria, digamos, como se diz no Brasil, mijou fora do pinico. Foi um pouco além. Esta metáfora matinal não é muito boa, mas enfim. Não, mas assim, diante do que o Milei fez, é quase um episódio do Chaves, né? Assim, aquela coisa meio... aquela coisa meio bonachona, né? Lembrando antes mesmo dos resultados. Lembrando que é o Chaves do barril e não o Chaves Hugo Chaves, ex-presidente da Venezuela. E, gente, queria fazer só uma pausa aqui para a gente se despedir do Ricardo Vaz, que está lá em Caracas, que ainda está nos ouvindo. Ricardo, obrigado pela sua participação, queria te mandar um grande abraço e te deixar com uma última pergunta aí, te pedir para analisar um pouco, que eu sei que você tem muita proximidade, muito conhecimento sobre a questão, o movimento comuneiro, o movimento das comunas da Venezuela, esse chavismo radical, esse movimento de base popular que é bem forte na Venezuela, como que recebeu esse resultado, como que se portou durante a campanha e como que recebe esse resultado de uma reeleição do presidente Maduro? Sim, efetivamente o chavismo de base, em particular os movimentos populares organizados e ainda em particular as comunas, foram dos elementos mais ativos na campanha do Maduro, fizeram meetings de campanha em todo o país. Vocês provavelmente reportaram que o Ángel Prado, possivelmente um dos líderes comuneiros mais conhecidos do país, foi nomeado ministro de Comunas há cerca de 2 meses, e isso teve um papel muito importante de galvanizar a campanha e ativar os movimentos populares que de alguma forma podiam estar um bocado adormecidos. Algo que dizia a Stephanie das contradições, a luta de classes continua e que se agudiza neste período no meio do bloqueio económico, os acordos que o Maduro às vezes tem de fazer com a burguesia. Isso gera contradições dentro do próprio processo, e uma figura como Ángel Prado ajuda a esclarecer e a lembrar que as contradições é preciso enfrentá-las, mas continua a haver um horizonte de construção de uma sociedade diferente, uma sociedade socialista, com outro tipo de relações sociais. E, nesse sentido, a reação dos comuneiros, depois de todo o empenho que tiveram na campanha, foi de jubilação quando se anunciaram os resultados eleitorais, com a consciência de que agora há muito trabalho em abril houve uma consulta popular, uma nova iniciativa para que as comunidades pudessem eleger diretamente projetos para ser financiados pelo Estado. Vai haver outra consulta agora em menos de um mês, de forma que para o movimento popular é uma oportunidade para continuar a organizar-se e a reativar as assembleias de unidades, mas também há muito trabalho pela frente e é uma luta constante, algo que o próprio Ángel Prado disse na campanha, que as comunas, os movimentos populares, lutar a direção do processo político para não deixar que a influência desta burguesia que se aproveita das sanções para conseguir privilégios que não teria direito de outra forma, popular organizado, disputar essa direção do ator mais importante na sociedade e em particular no que diz respeito à política económica. Ricardo, te agradeço demais pela participação, muito bom revê-lo e curte bastante Caracas aí. Logo mais espero voltar para te visitar e rever essa cidade tão linda. Ricardo, um grande abraço, obrigado. Um abraço, obrigado a vocês. Ricardo Vaz, o jornalista moçambicano que mais entende de Venezuela no mundo. Muito bacana, né? A gente conseguir transmitir assim, falar com todo mundo, saber as opiniões. E você que está ouvindo e vendo a gente, está vendo aí um QR Code na tela. Esse QR Code, se você apontar a câmera do seu celular, vai ser direcionado para a nossa campanha do Apoia-se, que é apoia.c/Brasil de Fato. Na nossa campanha você pode contribuir com até R$1 e já vai nos ajudar muito a fazer esse jornalismo com rigor jornalístico, com credibilidade. Esse jornalismo que é voltado à visão popular do Brasil e do mundo e que proporciona aqui transmissões como essa, né, das eleições da Venezuela e tantas outras. Então, para você contribuir é só direcionar o seu celular para a tela ou ir no site apoia.c/Brasil
Brasil de Fato e apoiar o jornalismo, a comunicação popular aqui do Brasil de Fato. Desde já a gente agradece. Tem muitos mimos e presentes interessantes aqui, nossos e de parceiros. Você vai gostar e com certeza vai estar fazendo a diferença aqui pra gente. Você que está assistindo pelo YouTube, também curta, compartilhe essa transmissão, se inscreva no nosso canal e receba os nossos conteúdos diários, né, ali no YouTube, para você ficar sempre bem informado e bem informada. E falando em bem informado, a gente tem o nosso correspondente direto da Rússia, Sergei Monin, vai falar com a gente agora. Sergei, bom dia, tudo bem? Bom dia, Camila. Bom dia, Lucas. Um prazer falar novamente. O Valério que está aí no estúdio com vocês e também. Um salve, ainda aqui do Brasil, mas em breve embarcaria de volta para a Rússia. É isso, é verdade. Sergei que está fazendo uma breve pausa aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, mas logo embarca para a Rússia para voltar com a nossa correspondência direto da Rússia, né, Sergei? Exatamente. Bom, já emendando a... Já sabe a minha pergunta, né? Imagino que você vai perguntar da reação russa, né? Que com acho certeza. Que a reação internacional é um dos destaques, né, das repercussões da eleição venezuelana. E, bom, a Rússia, especificamente, foi um dos primeiros países a se prontificar a reconhecer as eleições, o resultado da vitória do Maduro, e parabenizar o presidente Nicolás Maduro pela vitória nas eleições. A Rússia junto com a China. E acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas não é à toa que Rússia e China são os países que logo se prontificaram a reconhecer a vitória do Maduro. E a gente teve as primeiras reações uma nota do próprio presidente russo, Vladimir Putin, e em seguida do porta-voz do Putin, do Kremlin, o Dmitry Peskov, e são notas mais protocolares, seguindo a tradição da política externa russa, de não interferência nas eleições de outros países, né? Uma linha que a Rússia sempre seguiu, mas no caso da Venezuela a gente sabe que a questão tem um agravante a mais, né? Que são relações muito prósperas, desde a linha chavista de Hugo Chávez, Putin e Chávez tinham uma ótima relação, com um volume comercial militar bilionário, e hoje Maduro segue essa linha. Então a gente percebe que a Rússia entende a Venezuela como esse país entroncado, né, entre os interesses do Ocidente, né, dos Estados Unidos, que sofre sanções, assim como a Rússia, que sofre pesadas sanções desde o início da guerra, e as próprias sanções, né, são um elo entre os dois países como forma de combater. Inclusive, recentemente teve uma reunião entre os dois chanceleres, né, da Venezuela e da Rússia, que eles assinaram um tratado de combate às sanções, né? Então, acho que tem esse elo que é muito forte, muito importante atualmente para a Rússia. Então, a gente teve essas duas reações imediatas do Putin e do porta-voz Dmitry Peskov, saudando a parceria estratégica da Rússia. O Putin especificamente falou que Maduro é sempre bem-vindo em solo russo. E depois, agora mais recentemente, saiu uma nota do próprio Ministério das Relações Exteriores da Rússia, um comercial, que é um pouquinho mais contundente, né? Também saudando, expressando a bem-sucedida vontade popular na Venezuela, e, ao mesmo tempo, na nota da chancelaria russa, Moscou chamou a atenção para a declaração de vários países que, vou até citar aqui, que eu separei, que se permitem fazer julgamentos sobre o reconhecimento ou não reconhecimento dos resultados da votação. Destacando, aí a Moscou destaca, partindo da premissa de que a verdadeira democracia significa a soberania do povo. Ou seja, está criticando justamente os países que não estão reconhecendo a vitória de Maduro, ou pelo menos estão criticando, querendo ainda, não falo do Brasil, não falo especificamente não nomeia países, mas é claro que eu acho que tem ali uma clara crítica ao Ocidente que questiona tradicionalmente a democracia na Venezuela. Então a posição da Rússia já era esperada. Antes das eleições não houve muitas manifestações da parte russa, porque, como eu disse, a política externa russa segue uma linha de não interferência, apesar de que no caso da Venezuela, principalmente por causa da guerra da Ucrânia, pelas sanções, pela essa posição de não alinhamento ao Ocidente, tem relações muito prósperas, e acho que tende a ser a continuidade dessas relações da Venezuela com o governo Maduro. E também, ao mesmo tempo, esse é o último ponto da nota do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, que eu queria destacar, que é um apelo para que todas as forças políticas dentro e fora da Venezuela se abstenham de ações provocativas. Ou seja, para a Rússia é interessante
que o resultado das eleições venezuelanas transcorra de forma pacífica, estável e que essas relações boas com a Venezuela prosperem. Serguei, bom dia, prazer falar contigo, te receber aqui na nossa live especial, nossa edição especial do 3x4 sobre a Venezuela. Você citou aí um ponto em comum entre Rússia e Venezuela, entre alguns, né, mas um em comum aí que chama a atenção, que são as sanções impostas pelos Estados Unidos contra os dois países, claro, em contextos bem diferentes, né, mas acaba que vai se criando uma comunidade de sancionados, se a gente pode dizer assim, no mundo, né, alguns países aí nessa lista de sanções dos Estados Unidos, e Venezuela e Rússia são duas economias, grandes economias importantes para suas regiões, né, que estão aí nessa lista de sanções. Então eu queria te fazer uma questão e inclusive estender para o Valério depois, se puder comentar, da hegemonia do dólar, né? Por que tanto se fala nessa hegemonia do dólar? Por que é tão importante o esforço de alguns países tentar escapar, driblar isso, porque justamente as sanções financeiras dos Estados Unidos acabam afetando esses países pela dependência que os países ainda têm da moeda estadunidense para fazer negócios entre si, né? Então, eu sei que Rússia e Venezuela já propõem algumas alternativas, ainda que bem modestas, sobre isso. Queria que você comentasse a importância dessas relações do ponto de vista econômico aí, bilateral entre Rússia e Venezuela, saindo um pouco, tentando driblar um pouco esse cerco feito pelos Estados Unidos. Bom, eu acho que vou responder essa pergunta, inclusive citando um dos trechos que dão dicas, né, para a gente, né, da fala do Peskov, né, o porta-voz do Kremlin, que ele cita que a Rússia e a Venezuela vão continuar a desenvolver a sua relação de parceria estratégica, incluindo em pontos sensíveis. Se não me engano, a expressão traduzida é exatamente essa. Que se a gente pensa na situação da Rússia hoje, é claro que esses pontos sensíveis têm a ver com a guerra da Ucrânia, que é o ponto mais sensível para a Rússia, e logo, na arena internacional, o alinhamento ou não às sanções, ou alinhamento ou não ao Ocidente e a condenação da Rússia. Isso se estende para o Brasil, né? A gente vê que a política externa brasileira tem uma relação boa com a Rússia, condena os dois lados, pede paz, e a Rússia é muito aberta a isso. Qualquer país que não se alinha às sanções contra a Rússia estende a mão. A Rússia entende isso como uma linha geopolítica, estratégica fundamental para a Rússia não se isolar, porque é tratada como pária para o Ocidente, para a União Europeia e Estados Unidos, o Ocidente coletivo, como a Rússia chama. Então, na América Latina, no Sul global em geral, a Rússia vê essa prosperidade muito grande em termos de relações. E para passar para o Valério, que tem muito a dizer também sobre isso, só lembrando que no final de 2023 houve uma série de acordos assinados entre a Rússia e a Venezuela, foram cerca de 16, se não me engano, na esfera militar, de energia, petróleo, turismo, e alguns de petróleo, especificamente, ficaram um pouco suspensos, justamente prevendo o que aconteceria com as eleições. Então agora a gente deve voltar a uma continuidade desses acordos que foram firmados já no final de 2023. Então, essa é um pouco a linha da Rússia em relação à Venezuela, tentando ser um pouco breve, que acho que já dá com um tempo já apertado, não sei. Vou passar para vocês, senão a gente se estende ainda por muito tempo. Valério, e aí dá para a gente escapar da hegemonia do dólar? Dá para a gente sair da esfera de controle financeiro dos Estados Unidos? Eu creio que há que lutar para sair dessa esfera de controle, mas este é um processo em curso, cujo desenlace é, por enquanto, indefinido. Veja, a moeda, ela cumpre várias funções, uma delas é de reserva de valor, e, portanto, ela é uma unidade monetária, a moeda, ela tem importância vital, porque nós vivemos numa economia capitalista e o sentido do capitalismo, né, o movimento de rotação de capital, o metabolismo do capitalismo, a pulsação do coração do mundo moderno é ganhar dinheiro e acumular capital. Não, o dólar não é a única moeda de reserva. O euro cumpre essa função, a libra esterlina cumpre essa função, o franco suíço cumpre também essa função. Em alguma medida, o yuan chinês também hoje já cumpre essa função. Mas, evidentemente, o dólar continua sendo, de longe, a moeda que tem mais importância, porque ela oferece mais confiança para os capitalistas.
E, portanto, desafiar a hegemonia do dólar é desafiar num dos 3 pilares fundamentais que garantiram até hoje a supremacia dos Estados Unidos no mundo. O primeiro são as Forças Armadas. O segundo é a dimensão, tamanho faz diferença, né? A dimensão da sua economia, da complexidade da sua sociedade, mas o terceiro é o sistema financeiro. O sistema financeiro é vital. Então, tudo que for feito nessa direção é positivo, é historicamente progressivo, porque fortalece a independência relativa, porque o mercado mundial é inescapável, mas a independência relativa nos países periféricos. Para o Brasil é muito importante. Para o Brasil é muito, muito importante, porque nós estamos permanentemente sobre uma chantagem que parece invisível, mas é concreta, que é, se o governo brasileiro eventualmente toma alguma medida que contraria interesses táticos ou estratégicos da embaixada norte-americana, do governo norte-americano, a represália vem com a fuga de dólares do país, ou seja, uma pressão enorme sobre a moeda brasileira e, a consequência, as pressões inflacionárias. E, portanto, é uma das táticas mais clássicas de Washington. Amplamente utilizada na Venezuela, inclusive. Dramaticamente usada na Venezuela, que é apavorar, neurotizar, envenenar a mente de milhões de pessoas de que o seu rico dinheirinho, como dizem os portugueses, vai se transformar em pó e que só os Estados Unidos e o dólar é que vão garantir que a sua poupança sofrida não desapareça do dia para a noite. Então, é uma luta político-psicológica, há uma dimensão de psicologia social quando nós falamos da moeda. Aliás, nós no Brasil somos craques nisso, porque nós trocamos de moeda quantas vezes, né? Eu, na minha vida adulta, conheci mais de 5 moedas nacionais. Nós somos craques. Não creio que haja contemporâneo nenhum outro país com tanta experiência. Então, nós sabemos que, na verdade, a moeda é um símbolo. E tudo depende de confiança. Confiança subjetiva no valor que aquele papel, que no fundo é isso, é um papel impresso, simbólico, um token, como dizem em língua inglesa, de um equivalente geral de valor. Quando um país periférico consegue ter uma autonomia relativa em relação ao dólar, significa que a sua independência no mundo é maior, logo ele é mais forte. Então é muito progressivo que haja a afirmação de moedas que não estejam ajoelhadas diante do poder de Wall Street e do dólar. Bom, ainda nesse cenário de economia, eu queria chamar aqui para a nossa conversa o nosso correspondente na China, o Mauro Ramos. Mauro já está aí na linha com a gente. Olá, Mauro. Eu não estou com seu retorno aqui, mas para você não é bom dia, é boa noite aí já na China, né? Zhao Shanhao, bom dia para vocês e Wan Shanhao para mim, que é boa noite, são 9h35 aqui da noite. Tá muito poliglota essa edição desse. Que é isso, eu nem tinha me preparado para esse momento aqui. Caramba, Mauro. Hoje eu vou usar o meu mandarim aqui. Mauro. Opa, ni hao. Aproveitando aí para a gente saber se China já se posicionou, se houve algum pronunciamento oficial com relação à eleição do Maduro. Sim, Camila. Bom, primeiro, muito bom falar com vocês todos. Um abraço a toda a equipe do Brasil de Fato. O governo chinês se pronunciou agora à tarde, né, à tarde aqui de Pequim, durante uma coletiva que o Ministério das Relações Exteriores oferece diariamente. O Li Jian, que é um dos porta-vozes da chancelaria da China, disse que o país parabeniza a Venezuela pela realização tranquila dessa eleição presidencial e também parabenizou o presidente Nicolás Maduro pela reeleição. Obviamente, a China atribui uma grande importância às relações com a Venezuela. Logo mais a gente pode falar um pouquinho mais, mas eles elevaram o nível das relações no ano passado e o Lin Jian, esse porta-voz da chancelaria chinesa, disse que a China está pronta para trabalhar com a Venezuela para enriquecer continuamente essa parceria estratégica entre ambos os países
e beneficiar melhor os povos, né? Lembrando que a China, como a China e a Venezuela completam esse ano 50 anos de relações bilaterais, assim como a China com o Brasil. Como vocês sabem, a China tem uma política de valorizar muito essas relações diplomáticas, né, e os aniversários, eles aproveitam para reforçar os laços entre os países. O Xi Jinping, pelo que eu vi, não teve uma mensagem, mas a agenda do Xi Jinping é bem apertada hoje. Ele, por exemplo, recebeu o presidente do Timor-Leste, então provavelmente nos próximos dias deve ter algum pronunciamento do presidente chinês. Agora, Valério, a Venezuela está na fila, assim como muitos outros países, pedindo para entrar no BRICS, esse bloco que é o bloco do momento, sensação. Justamente aí a gente pode explorar talvez essa nossa discussão econômica justamente para tentar driblar um pouco as sanções e poder ter acesso, por exemplo, a linhas de crédito do novo Banco de Desenvolvimento, agora presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff. Como é que entrar no BRICS pode ajudar um país sancionado, bloqueado como a Venezuela, que tem aí acesso a receitas em dólares super limitado? Como é que esse ingresso no BRICS pode ajudar? E é possível? Dá para a gente visualizar a Venezuela no BRICS? Oxalá. Seria uma ótima notícia, né? Veja, a maioria daqueles que nos acompanham, inclusive na esquerda brasileira, não compreendem muito bem o que são as medidas de cerco e sanções contra a Venezuela. A Venezuela foi, essencialmente, depois da Segunda Guerra Mundial, o principal país petroleiro da América Latina. E, portanto, na Venezuela o que se desenvolveu durante o pós-guerra foi uma burguesia compradora, que era simplesmente como as velhas burguesias criolhas do período colonial e pós-colonial, uma intermediária no espaço da importação e exportação. Portanto, a riqueza da Venezuela em petróleo e gás é o seu privilégio, mas é a sua maldição. Ou seja, ela gerou uma classe proprietária desproporcionalmente muito rica num país economicamente muito atrasado. É uma classe proprietária, eurodescendente, branca, num país mestiço, num país negro, num país como o povo brasileiro, né? Um encontro de povos. A segunda nota é a seguinte: as sanções são brutais. Vejam, os Estados Unidos proíbem que haja relações comerciais com a Venezuela. Significa que a Venezuela não pode vender o petróleo sem que os compradores sejam ameaçados também de sanções por represália norte-americana, a não ser próprios Estados Unidos. Ninguém pode comprar o petróleo venezuelano, a não ser os próprios Estados Unidos. E os Estados Unidos utilizam o Chevron e outras para intermediar estas relações. Então, a Venezuela tem uma demanda de divisas forte, que é insaciável como qualquer país periférico. O Brasil também tem. Então, ela precisa de expandir relações comerciais para, inclusive, poder pagar as suas importações e diversificar a sua economia. Porém, o governo venezuelano, que, repito, cometeu muitos e graves erros, sobretudo no terreno político, porque não há pleno direito de greve na Venezuela, porque não há liberdade sindical, porque a esquerda foi praticamente toda silenciada, porque há um regime político monolítico. Mas o governo venezuelano, com a pouca renda, privilegiou a preservação das condições materiais de vida da população em relação ao investimento. Ele está diante, portanto, de uma encruzilhada. Ele precisa de mais recursos internacionais para, ao mesmo tempo, manter os planos sociais, fortalecer a cesta básica, garantir a educação pública, que há, garantir a universidade pública e gratuita, que há, garantir a saúde pública, que há, e, ao mesmo tempo, precisa de recursos para fazer investimentos, para modernizar a própria gestão técnica da exploração petroleira e diversificar a economia, que é a industrialização do país. Mas para isso é necessário investimento e acumulação de capital na Venezuela, que está nas mãos do Estado, é insuficiente. A acumulação privada, como sabemos, é quase nula, porque a burguesia venezuelana fugiu fisicamente do país.
Não sei se compreendem. Esfumou-se, como dizem. Porque a classe dominante, o capitalismo venezuelano, está em Miami, está em Madrid. Não está em Caracas. Em várias fases, né? Na vitória do Chávez, depois de 2002... É uma fuga em longas etapas. Então, a Venezuela é uma economia que tem, repito, uma demanda de divisas fortes, insaciável. Se o BRICS abrisse a porta e oferecesse a ela ajuda, veja, há uma dimensão quase que não é de solidariedade política, é de lucidez estratégica e quase com um elemento humanitário. Nenhum país da América Latina, nem o Brasil, que é o mais poderoso, resistiria a 25 anos de cerco, boicote, bloqueio econômico, como a Venezuela sofreu nos últimos 25 anos. Então isto acontece e um observador neutro não tem expectativa. Isto não tem consequências? Claro que tem consequências. A vida é um inferno na Venezuela e ficou muito dura entre 2015 e 2022. Felizmente, nos últimos 2 anos, vem melhorando. A Venezuela vai ter o crescimento mais importante da América do Sul este ano, não sei se sabem. Previsões da CEPAL e algumas até do FMI, né, Valério? É isso que eu ia dizer. Não é o prognóstico deste palmeirense trotskista. É o Fundo Monetário Internacional, que é insuspeito de simpatias por um governo independente na Venezuela, que já admitiu que este ano, claro, partindo de um piso muito baixo, porque foi devastadora a crise, porque o boicote foi devastador depois de 2017. Foi implacável. Partindo de um piso muito, muito baixo. A Venezuela realmente veio recuperando ao longo do ano passado e este ano. E isto sugere, portanto, que o pior ficou para trás. E, evidentemente, o Brasil deveria também... Tem responsabilidades do governo Lula, né? Eu vejo pelas notícias que o Celso Amorim está exigindo a publicação das atas para dizer que reconhece a vitória do Maduro. Acabou de ser noticiado isso. Bom, eu sou a favor da publicação das atas. Veja, é bom vocês saberem que na Venezuela há muitas etapas de recontagem. É um sistema um pouco barroco, é um pouco diferente do Brasil. Mas há vários sistemas de contagem e me parece que é justo que haja a exigência, faz parte da preocupação do governo brasileiro, mas eu estou entre aqueles que digo que nós temos que pedir total transparência, mas ao mesmo tempo reconhecer que o que está acontecendo é uma campanha política denunciando que há fraude. Esta campanha aconteceria em qualquer circunstância. O que eu acho suspeito? Por que eu penso que esta denúncia de fraude não merece digamos, um pouquinho de credibilidade? Por que não merece? Veja, todos os partidos têm representantes nas mesas eleitorais. Quando se fecham as urnas, eles recebem a ata. Portanto, o movimento político atrás de Maria Corina e de Edmundo Gonzalez, se tivesse representante, vamos admitir que teve numa parte, não teve em todos os colégios eleitorais, nem acompanha todas as mesas, é um grande país, muito bem, mas tem um volume importante de atas e, portanto, desde ontem à noite, às 8 horas, eles já tinham acesso às atas e deveriam estar fazendo totalizações, contagens paralelas àquela das oficiais. Se tivesse ocorrido a fraude, por que não chamaram a mobilização ontem à noite? Alguém pode me explicar por que não houve nenhuma mobilização ontem à noite se eles tivessem provas da fraude? Então, aqui a suspeita também está dirigida contra a oposição. A oposição, para denunciar a fraude, tem que apresentar pelo menos uma prova, uma totalização em Caracas, por exemplo, não nos interiores, que é mais difícil. A transmissão. Mas em Caracas não conseguiram totalizar as urnas das atas que receberam ao final da votação. Por que não apresentaram provas? Então, vejam, é preciso também inverter os termos da discussão de legitimidade.
Por que se parte da premissa que é legítima a denúncia de fraude, mas não é legítimo o resultado oficial? Sim. É dizer que vai aguardar, né, o CNE fazer a publicação das atas é um posicionamento tímido perto das relações que o Lula teve com o Maduro ao longo desse tempo, né? Também eles já poderiam estar melhor posicionados. Mas veja, toda a América Latina se posicionando contra, acho que Lula está um pouco acuado nesse sentido, né? Não sei se é toda a América Latina, vamos ver como evolui. Quase toda, vai, vamos falar. Tá difícil, né? Tá um pouco difícil. Tá difícil, vamos dizer as coisas como são. Ou seja, a pressão norte-americana é muito grande. E o governo Maduro cometeu muitos erros e ficou muito isolado. Mas aqui o que é mais importante neste momento? Quer dizer, a esquerda que tem os pés no chão tem que dizer as coisas como são. Sim, o governo Maduro cometeu muitos erros, há razões para ter dúvidas sobre os seus procedimentos, mas aqui a questão essencial é que o governo norte-americano quer derrubar o governo de Maduro de qualquer maneira. E já tentaram de tudo, fecharam todas as torneiras econômicas, impuseram o terror, tocaram o terror, como dizem os cariocas, econômico. Produziram o pânico das camadas médias. Boa parte da classe dominante fugiu do país. Apresentaram candidatos, retiraram candidatos, boicotaram eleições. Muito bem. A questão de fundo é que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo comprovadas, disponíveis, e nós estamos em plena transição energética. E nesse contexto é evidente que a commodity petróleo tem uma importância estratégica. E não há como se analisar um futuro governo Maduro 3 e a Venezuela sem considerar isso, sem considerar o bloqueio. Por isso eu queria voltar, Valéria, até colocar o Mauro nessa discussão, porque se a Venezuela entrar no BRICS, vai ser muito também pelas mãos de um grande aliado, um dos principais parceiros hoje, que é a China, né? Mauro, não sei se você escuta a gente, você está na linha aí, como é que a China pode auxiliar nesse processo da Venezuela entrar no BRICS e, mais do que isso, né, conseguir criar, desenvolver e ampliar esses mecanismos de driblar sanções, de driblar ou superar o bloqueio e conseguir se recolocar, se reinserir no mercado internacional, não só o petroleiro, mas também de outros produtos, né? Bem importante essa pergunta, Lucas. A questão, o alcance das sanções, como o Valério estava mencionando, é enorme. A partir de 2019, quando foram impostas as sanções, a Venezuela aumentaram as sanções, né, por parte do governo Trump. A Venezuela teve dificuldades de comercializar com a China. Então, isso é um alcance enorme. Dois países que têm uma parceria grande, que está crescendo, tem dificuldades de trabalhar e cooperar e fazer comércio básico por conta de sanções realmente, né? E isso tem China e Venezuela têm feito. Como eu falei, no ano passado, Maduro veio aqui. Eu participei que ele deu chamada aqui e perguntei sobre a questão das sanções. Ele disse que está conversando com a China justamente para tentar denunciar coletivamente, né, o injusto que são essas sanções, e também um segundo. E também a reforma do sistema em geral, né? Ambos países denunciam como internacionais, a ONU, são instituições que não refletem a realidade de hoje, né? Então, esse é uma forma em que a China está cooperando, né? Só dos empréstimos, essa não é recente. Mauro, a gente está com um pouquinho, a sua transmissão está um pouco falhando aqui, com algumas falhas para a gente. Vou pedir só para você retomar para a gente te compreender bem. Acho que agora ele congelou a tela aqui. Vou tentar restabelecer. Bloquearam o Mauro? Não, vamos desbloquear o Mauro. Vamos driblar esse bloqueio. Eu vou aproveitar, a gente está caminhando para o fim da nossa transmissão, aproveitar. O Serguei já falou um pouquinho, né, com relação a
possibilidade de cooperação militar e energética ali entre Venezuela e Rússia. Eu queria saber dele se ele tem mais informações sobre isso, se isso pode se estreitar agora nesse Maduro 3.0. É assim que a gente vai apelidar esse novo governo do Maduro? Gostei. Bloquearam o Serguei também? Não é possível, gente. A gente está sem a escuta do Serguei, estamos te vendo, Serguei, não te ouvindo. Agora sim. Agora voltei. Pequenas sanções. Mas acho que é uma linha de continuidade que a gente vai ter agora, né? Porque, como eu já disse, houve uma aproximação significativa no final de 2023, e esse impasse em relação à eleição venezuelana, o que se percebeu que a Rússia acompanhou com uma certa cautela. Então, agora que a gente percebe que a Rússia defende uma estabilidade no processo eleitoral, que sejam reconhecidos os resultados da vitória do Maduro, a gente tende a ver uma tendência, né? E vocês falaram do BRICS, né? Eu acho que, só para completar, acho que realmente é uma grande plataforma que a Rússia vai estreitar também a relação com a Venezuela. Se não me engano, o Miguel comentou uma certa posição da Miguel Stede, ele falou anteriormente na live, sobre uma posição do Brasil um pouco mais refratária em relação ao BRICS, porque poderia perder uma certa importância quando o grupo era mais restrito. A Rússia, pelo contrário, a Rússia, quanto maior se ampliar esse bloco de contestação à hegemonia do Ocidente no mundo, na arena internacional, melhor para a Rússia. E a Venezuela pleiteando seu ingresso no BRICS para a Rússia, com certeza, é do interesse central na estratégia da política externa à Rússia. E, é claro, a cooperação militar, energética e em outras áreas, né, de cultura, de turismo, etc., é uma coisa que está muito em voga e tende a ter uma continuidade. Esses acordos ficaram um pouco amortecidos, né, ficaram um pouco mornos, né, durante esse ano todo, pré-eleitoral, agora tende a ganhar força, como a Rússia deseja prosperar essas relações com a Venezuela. Já aproveito para te agradecer, Serguei, pela participação aqui, desejar uma boa viagem à Rússia. Em breve a gente acompanha seus conteúdos aí no site do Brasil de Fato, nas redes sociais também, direto de Moscou. E vamos voltar... Obrigado, prazer foi meu. Até a próxima. Vamos voltar para o Mauro para ele concluir também a fala dele. Acho que agora a gente está com uma conexão melhor. Mauro. Oi, gente, estão me ouvindo? Pode prosseguir. Sim. Não, só para fechar aqui, então, pessoal, o Lucas perguntou como a China pode contribuir com a Venezuela para ela contornar essas sanções, né? Na visita do ano passado do Maduro aqui à China, uma das chaves, da principal ideia aqui da delegação venezuelana foi ciência e tecnologia. Então, houve vários acordos em comércio, educação, turismo. Por exemplo, agora um dos resultados dos acordos em relação ao turismo foi um voo da Coviasa para Pequim, Caracas, Pequim, que passará inclusive por Moscou. Mas, sobretudo, a principal preocupação da Venezuela, ou preocupação, ou meta, na verdade, de construção com a China, tem a ver com ciência e tecnologia. No ano passado, eu entrevistei a ministra de Ciência e Tecnologia, Gabriela Jiménez, foi publicado no Brasil de Fato, e ali ela falou que essa era a principal meta, porque desde a época do Chávez, a Venezuela já tem essa intenção de superar, como o Chávez em algum momento falou, não só o capitalismo, mas o rentismo, né? Então, superar estrutura que depende do petróleo, fazer uma diversificação da economia, e para isso as experiências da reforma e abertura aqui na China podem servir muito, e para isso a Venezuela vem dialogando para absorver essa experiência, por exemplo, que foi feita no começo dos anos 80, mas que é constante aqui na China, para implementar nas zonas econômicas especiais da Venezuela. Inclusive o Lucas, quando estava lá como correspondente, ele cobriu, né, o início dessas zonas especiais, que são 5. No ano passado, quando eles vieram aqui, houve trocas específicas, e esse é um dos principais objetivos hoje, para além de toda a questão geopolítica, essa colaboração, essa cooperação com a China na área de ciência e tecnologia.
Mauro, agradecer muito a sua participação, uma boa noite aí. A gente fica também atento à sua cobertura no site do Brasil de Fato, que é brasildefato.com.br. Valeu demais, Mauro. Obrigado, gente. Um abraço a todo mundo. Abraço aí ao Adilson também, que eu vi que está aí. Na nossa técnica. E aproveitar também para dizer... Obrigado. Valeu demais. Um abraço, Mauro. Acho que não sei se todos os nossos ouvintes, telespectadores, Lucas, sabem da nossa equipe de correspondentes, né? A gente falou ali da Rússia, a gente também falou da Venezuela e da China, mas nós temos outros correspondentes, né? Uma brava equipe, Camila, em todas as regiões do planeta, todos os cantos desse mundo. Temos aí o Mauro Ramos, direto de Pequim, aí cobrindo essa segunda maior potência mundial que emerge aí, cobrindo todos os desenvolvimentos da China. O Sergei, que agora está fazendo esse breve período no Brasil, mas deve voltar para Moscou em breve. Sergei Monin, que deve estar reportando tudo sobre a guerra na Ucrânia e sobre também o desenvolvimento da Rússia nos seus desafios econômicos, políticos. Temos o Lourenço Santiago, que entrou mais cedo aqui com a gente nessa edição especial do 3x4, direto de Caracas. E temos também Gabriel Vera Lopes, o nosso intrépido repórter, nosso homem em Havana, né? Que está lá em Cuba, contando pra gente todos os desafios aí da Revolução Cubana e do Caribe, no geral, né? Essa brava equipe que não cansa de reportar e mandar notícias pra gente. E é por isso que é tão importante você que está assistindo nos apoiar, né? Na campanha do Apoia-se, é só virar o seu celular, a sua câmera para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e conhecer a nossa campanha, conhecer também os nossos presentes. Fica aí a sugestão para você apoiar a comunicação popular. Muito bem, agora voltando, queria fazer uma pergunta para o Valério, que já rondou aqui nossa conversa, Valério, desde o começo da sua participação, mas queria aprofundar nela, que é a postura da esquerda brasileira sobre as eleições na Venezuela, né? O que a gente pode comentar, tanto no pós-eleitoral, foi se criando um clima ali, uma animosidade, conforme foram trocando esses atritos, Lula e Maduro, né? Certa esquerda brasileira foi criando uma opinião, ou consolidando já uma opinião sobre o governo Maduro, quanto agora, nesse cenário de contestação de resultados, de tentativa de reafirmação do chavismo na Venezuela, como é que a gente pode analisar a posição da esquerda brasileira? Nós vamos hoje, vai ser que nem a madrugada, vamos estender esse programa durante... Em um tweet, Arcari, como que a gente analisa em um tweet? Claro, em um tweet. Expresso. Num tweet eu diria o seguinte, mares tenebrosos, rapadura é doce, mas não é mole não. Num tweet seria isso. Veja, nós vivemos num mundo muito conflituoso, então há muitas pressões, muitas forças em conflito. Tem uma esquerda brasileira que está fundamentalmente convencida que o conflito central do mundo é um conflito entre a luta pela democracia e ditaduras. Portanto, que dá uma enorme importância, privilegia o desenho institucional dos regimes no mundo. E tem uma outra parte da esquerda brasileira que, seguindo uma velha tradição marxista, utiliza critérios mais complexos, por exemplo, estuda o sistema internacional dos Estados, quem são os países imperialistas, quais são os países periféricos, estuda quem são as classes que estão no poder, faz uma análise de classe. Então, nós podemos dizer que nós temos dois campos. Há um campo mais moderado, que está convencido que a estratégia de uma transição democrática num processo lento, ela garante reformas que vão transformar o mundo, ainda que ao longo de várias gerações, um pouco melhor, porque partem da premissa que o confronto com a ordem dominante, seja os Estados Unidos, sejam as suas burguesias nacionais, não vale a pena, o preço é muito alto. Veja, o argumento está... Talvez neste dilema fique mais claro. Se a Venezuela, sendo um Estado independente,
não avançou na direção do socialismo. Existe capitalismo na Venezuela, existem milhares de empresários, hoje fundamentalmente pequenos e médios. Alguns até prosperaram com substituição de importações em função das sanções econômicas. Mas se a Venezuela, com um capitalismo regulado pelo Estado, um Estado independente que quer defender a sua independência porque está apoiada nestas reservas estratégicas do petróleo, foi golpeado, atacado, sufocado nas dimensões do que aconteceu com o governo venezuelano, o que seria que o imperialismo faria se tivesse tentado fazer da Venezuela uma nova Cuba? Compreendem qual é a pergunta? E se Chávez tivesse de verdade seguido o caminho do Fidel e do Che e ido além do capitalismo? Portanto, estamos falando propriedade social, planejamento, democracia direta. Nós estamos falando, portanto, de expropriação da classe dominante. Então, o cálculo é, não vale a pena. Melhor esperar 100 anos, porque não vale a pena mudar o mundo se o preço é que os que controlam a riqueza ou o poder vão nos transformar vão nos reduzir à condição da sobrevivência biológica. Ou como alguns líderes imperialistas disseram com todas as letras, se a Venezuela tentar ser socialista, nós vamos fazê-la retroceder para a Idade da Pedra. Porque isso foi dito. Bom, aqueles que estamos no campo anti-imperialista, anticapitalista, nós partimos de uma outra premissa, a premissa de que os nossos inimigos não são invencíveis. São poderosos, mas não são invencíveis. Isso significa que vale a pena desafiar a ordem imperialista, que vale a pena o confronto, que vale a pena confiar na luta popular, que vale a pena desenvolver consciência anti-imperialista, que sabemos que vai haver represálias, que nós vamos tropeçar, vamos cometer erros, vamos aprender, que não é possível lutar contra o imperialismo só num só país. E, finalmente, que a luta anti-imperialista, para ser consequente, ela deve ser socialista e deve ser internacionalista. Então, o dilema da esquerda brasileira, a partir destas premissas, quando pensa a Venezuela, é o seguinte. Tudo bem, o cerco imperialista é grave, mas isso não explica, não é o bastante para explicar a situação venezuelana. Bom, é verdade, não é o bastante, mas é o fator fundamental. O problema é que é 80% do problema. Claro que não é 100%. Significa que o governo venezuelano, Maduro especialmente, né, depois da morte do Chávez, perdão, tem responsabilidade. Evidentemente que tem responsabilidade. Cometeu erros, na minha opinião, de variados tipos, impôs um regime monolítico na esquerda, dentro do PSUV, e a partir do regime tentou anular toda a oposição de esquerda. É diferente, veja, para um militante da classe trabalhadora, quando ele reprime a burguesia e quando ele reprime forças do movimento dos trabalhadores. São qualitativamente diferentes, entendem? Sim, sim. Porque é legítimo combater o inimigo de classe, limitar a expressão do inimigo de classe, cercear as manobras do inimigo de classe. Agora, daqueles que estão no teu campo de classe, não. Mesmo quando eles não concordam com você. Por quê? Porque a liberdade de expressão, a liberdade democrática, o conflito de ideias fortalece no médio e longo prazo a luta socialista, não enfraquece. Mas isto posto, é evidente que na Venezuela a questão fundamental nesta eleição é a independência. E eu creio que é um alívio que o Maduro tenha vencido as eleições. Não tenho a opinião de que houve uma fraude escandalosa. Eu tenho a opinião de que o processo foi bastante tranquilo, as eleições foram bastante pacíficas, os incidentes são muito marginais, que o governo fez o cálculo de que podia vencer as eleições, estava razoavelmente seguro em função da melhora da situação econômica, inclusive da divisão da direita, que foi grande. Uma parte de ex-direitistas se pronunciaram publicamente contra Maria Corina. Por quê? Porque Maria Corina era, na verdade, se vencesse o Edmundo Gonzalez, que é um improviso histórico, evidentemente, é uma marionete da Maria Corina, não mais do que isso, é um diplomata ancião, sem participação política e com a saúde muito frágil.
Maria Corina conseguiu transferir o seu prestígio e o carisma, a liderança que ela tem, né, toda a sua personalidade, ela desperta, ela é a expressão da fúria das camadas médias e que arrasta alguns setores populares contra Maduro. Mas a questão essencial é que a maioria do povo venezuelano sentiu que respira melhor, vive melhor, diminui o desemprego, a cesta básica está e os projetos sociais estão fortalecidos. E quando olha para Maria Corina, o que vê? Privatização da PDVSA, privatização da eletricidade, privatização da mineração e, o que é mais grave, prisão do Maduro e revanchismo contra o que foi a experiência. Bom, evidentemente, não se pode fazer campanha eleitoral dizendo se eu não vencer é fraude, se eu vencer o lugar de Maduro é na prisão. E imaginar que uma parte do eleitorado não raciocina assim, olha, eu posso não ser madurista, mas esta mulher é lunática. Ela está anunciando na campanha eleitoral que é tudo ou nada. Valéria, você citou essa burguesia crioula, né? Essa burguesia local venezuelana, ela é a expressão máxima, talvez, disso, né? Uma herdeira do ramo da metalurgia, do setor de alumínios, que teve algumas plantas expropriadas pelo governo Chávez, e aí já vem um certo sentimento de revanchismo, né? Ela que teve um embate direto com o ex-presidente Chávez quando era deputada, né? E que ficou marcado ali pela expressão águia não caça mosca, né? Utilizada pelo Chávez na época. Então é uma expressão evidente desse setor do rancor, do ressentimento social. Era uma camada muito privilegiada, como no Brasil, ou talvez mais a burguesia compradora histórica, Lucas. Muito privilegiada. E evidentemente guarda uma fúria, um ressentimento e um rancor e anuncia, se vencemos, prendemos eles todos. Bom, e qual é a expectativa? Não, os líderes políticos do PSUV vão aceitar ser presos e perseguidos. Veja, então é uma chantagem sobre o país a campanha da Maria Corina, que assustou uma parcela da população da Venezuela. Eu não estou tão surpreendido com o resultado eleitoral. Eu previ a polarização. É evidente que a Maria Corina e o Edmundo iam funcionar como um aspirador, quer dizer, o Conde de Galgalcharo, aquele comediante que é um personagem histriônico. O Zelensky venezuelano, alguns diriam, né? Isso, um Zelensky, um personagem assim, pitoresco, comediante. Eles todos se esvaziaram, houve a polarização, a votação foi Maduro, oposição direita, mas a oposição direita é de ultradireita. Então, diante disto, houve uma parcela que eu creio que foi que garantiu a eleição, que não é madurista, mas que votou. Eu tenho medo da Maria Corina. Por medo, faz um voto antifascista. Se somarmos a isso que houve uma abstenção um pouco mais alta do que esperava, né? Vamos ver a totalização, mas nós estamos falando talvez 12 milhões de votos no máximo. Deve ficar entre 40% a abstenção, né? Quase 60% a participação, é isso? É relativamente alta a abstenção. Isso também favorece o Maduro, porque, evidentemente, a base social do governo é mais mobilizada, é mais organizada. Então, a questão de fundo para a esquerda brasileira é dizer se reconhece ou não a votação do Maduro. Eu acho que podemos pedir a publicação das atas, podemos demandar que haja total transparência. Valéria, agora só para a gente se encaminhar para o final mesmo, a posição do governo brasileiro que foi citada aqui ao longo do episódio, saíram notícias frescas sobre isso enquanto a gente falava. O Itamaraty acabou de publicar uma nota, né? O governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral de ontem na Venezuela e acompanha com atenção o processo de apuração. Reafirma ainda o princípio fundamental da soberania popular a ser observado por meio da verificação imparcial dos resultados. Aguarda, nesse contexto, a publicação do Conselho Nacional Eleitoral de dados desagregados por mesa de votação, passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito. Mais ou menos o que a gente já tinha de pronunciamento ali, né, do que o próprio Celso Amorim já tinha falado para a jornalista Andréa Sadia com exclusividade hoje. Ou seja, não reconhece automaticamente a vitória do Maduro, mas também não desconhece, não entra na narrativa opositora, né? O famoso banho-maria. É isso.
Bom, Valéria, a gente está encerrando a nossa transmissão, queremos te agradecer a participação aqui hoje, a sua contribuição para essa análise, né? Vem muito pela frente, mas eu acho que a gente deu um pontapé inicial aqui de saber os rumos da Venezuela e o que isso implica aqui na geopolítica da América Latina. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Brasil de Fato. Enfim, o destino um pouco da América Latina, pelo menos nos próximos anos, está em disputa na Venezuela. Eu sei que nós, no Brasil, às vezes temos uma ilusão de ótica, né? Que o Brasil é tão importante que a Venezuela, os nossos vizinhos, não cumprem um papel. Este é um grave erro. É um grave erro. Nós somos um país da América Latina, o nosso destino é indivisível. O destino histórico do Brasil é indivisível do destino dos nossos países vizinhos. Então, solidariedade com a Venezuela, abaixo o imperialismo e é um alívio o triunfo de Maduro. Lucas, obrigada pela parceria aqui. Lucas Stanislau, coordenador do Internacional, e a gente tem mais cobertura pela frente aí no site do Brasil de Fato, né? O trabalho não para, Camila Salmazo, a gente vai só na base do café hoje, dormimos pouco, mas contentes aqui pelo trabalho. Eu que agradeço a você por dividir essa bancada especial aqui comigo nessa edição extraordinária e maravilhosa do 3x4. Agradeço a todo mundo que acompanhou, peço aí para seguir o Brasil de Fato em todas as plataformas, né, e ficar de olho na nossa cobertura, que ainda vem muito mais pela frente. Nosso site é brasildefato.com.br, você também nos encontra pelas redes. Muito obrigada a você, ouvinte, telespectador, que assistiu a transmissão pelo YouTube, também pelo Facebook, Twitter. Fiquem aí acompanhando a nossa transmissão. Essa apresentação de Camila Salmazo e Lucas Stanislau, o roteiro de Letícia Holanda e Monize Ravena, direção de imagens Eduardo Quirino, a produção ficou com Camila Aguiar e Letícia Holanda, a direção do episódio, Monize Ravena e Vitor Shimomura, edição de imagens Yolanda Depisol, Leonardo Rodrigues e Gabriela Pérez. Nos trabalhos técnicos nós temos Adilson Oliveira e Otávio Gabriel, arte e design Rafael Canoba, coordenação de redes sociais Rafaela Cury, coordenação de internacional Lucas Stanislau, coordenação de áudio e vídeo Monize Ravena, direção executiva Nina Fidelis. Um agradecimento especial a toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até a próxima. Tchau.